Fala meus amigos, tudo bem? Tô abrindo um vídeo aqui para mostrar uma estratégia que eu andei pensando aí. Até tentei procurar no YouTube, tanto é, com youtubers aqui do Brasil e de fora, e eu acabei não achando. Pode ser que eu não procurei da maneira adequada, sei lá. Mas eu queria uma estratégia para não uma estratégia para depois que o payroll ele para e volta, enfim, mas uma estratégia para tentar ir com ele, sabe? E aí eu tô desde da semana passada já com esse negócio na minha cabeça, porque eu sabia que hoje seria um dia de payroll. E aí eu, enfim, acabei não fazendo no final de semana, que era o meu objetivo. E aí ontem, aí eu, à noite, né, em cima da hora, eu acabei fazendo um estudo. Aí eu fiz um levantamento, né, desde o ano passado até agora. Eu vou mostrar aqui para vocês daqui a pouco. De todos os payrolls que tiveram de janeiro de 2022 até agora. E bom, e analisando os payroll, eu acabei bolando uma estratégia, né? Uma estratégia no caso para o payroll que teoricamente funcionaria, que é uma estratégia de rompimento, né? Já que ele dá uma lapada para um lado ou para o outro, é pegar ele no rompimento, tipo estilo FiMate, estilo essas estratégias de rompimento de candle de 15, de 60, enfim. Uma estratégia de rompimento, porque normalmente no payroll ele não fica voltando para testar e tal, é uma paulada só. E aí, enfim, aí eu tracei o que eu bolei, né? Já que eu não achei nada pronto, aí eu tive que bolar uma estratégiazinha meio tosca aqui, mas eu acabei fazendo. Que eu fiz, né? Nesse período do ano, o payroll está acontecendo aqui no Brasil às 10h30, então ele é o candle 19. Né? Então o payroll acontece no candle 19. Então o que eu fiz, né? A hora que já estava armando aqui, né? Chegando 17, 18, eu fiz duas marcações, né? Que são as linhas em amarelo aqui, né? Na máxima, né? Que é desse movimento, e na mínima do movimento. Poderia ser lá na mínima do 1, tá? Ou do 7, enfim. É bem subjetivo. Eu achei que como o 19 abriu aqui em cima, eu considerei que o 13 aqui seria uma boa referência, porque ele está longe, né? Está bem longe, estão uns 300, 400 pontos de lá. Então o que eu fiz? Eu fiz essas duas marcações, né, delimitando aqui os limites aqui de onde o preço vai abrir dentro, né? No caso aqui o candle do payroll, que é o 19, nesse período do ano aqui é o 19. Daí tem um outro período do ano que a gente vai entrar aqui agora, que é o 7, que é às 9h30. Mas beleza, então vamos lá. E aí como que funciona essa estratégiazinha aqui, né? Pura e simplesmente depois que ele rompe, né, a marcação, seja para cima ou para baixo, você entra e tenta ir com ele. Basicamente isso. Eu até tirei as minhas ocos para deixar ele uma ordem sem oco. Obviamente foi com um contrato só. Só que existem casos, né, como o maravilhoso dia de hoje, que ele consolida. Bem no dia da validação ele consolidou. O que acontece? Chegou a passar uma vez, ele colocou aqui, ele rompeu, voltou, é impressionante como ele é volátil para quem já está acostumado com o payroll. Ele fica triscando para lá e para cá. E aí na segunda ida ele subiu tudo, tal, isso tudo dentro do primeiro candle de 5 minutos, tá? Aí a hora que ele veio de novo, a hora que ele passou um pouquinho aqui, eu bati. Sou Serjão Berranteiro, mais conhecido como Matador de Onça, né? É a verdade, não minto. E com fé no Pai Eterno, sempre aqui estou, vou estar, tô aí firme, para o meu berrante tocar. Mata onça mesmo? Mata, aqui tem coragem. Só que o spread foi tão grande que ele praticamente me pegou lá aqui na mínima desse candle aqui. E aí ele ficou sambando, me deu várias oportunidades aqui de sair rápido, né? E de sair com uma quantidade menor de pontos. Mas eu acabei estopando, né? Daí eu estopei na mão lá em cima, né? Então assim, eu praticamente perdi minha meta
do dia aqui, e depois, por sorte, né, depois assim, só detalhe, eu consegui me recuperar, né, saí até positivo, porque depois eu acho que eu fiz mais alguma entrada aqui, eu acho que eu tentei descer com ele aqui, eu acho que no 23 eu tentei descer com ele, eu achei que ele fosse romper e vir até, aqui já não é mais payroll, tá? Eu achei que ele ia vir até aqui embaixo, e aí eu tentei descer com ele, mas eu saí no 0 a 0. Só para falar onde que eu me recuperei, tá? Porque aqui eu fiquei acho que uns 300 pontos contra aqui. E aí depois, a hora que fechou aqui o 23, eu coloquei a minha Fibo aqui em gatilho. Deixa eu ver aqui. Olha, eu tinha essa Fibo aqui. Perfeita, né? Perfeito, né? Perfeito. Teve duas informações aqui nesse candle. Ele rompeu o 21, que é um gatilhão de baixo, que jogou o preço para baixo. Então, acusando, se ele entrou para dentro, significa que seria uma alta. E tinha a informação que ele deu 50%, e aí se ele testasse para cima, eu poderia entrar vendido, né? Porque eu estou no 50%, ele fechou abaixo dos 50%, e se o 24 testasse para cima, eu poderia entrar vendido. Aí o 24 ele fez uma frescurite aqui, ele deu uma subida e eu, pumba, entrei vendido aqui no 24. Até onde que eu tinha certeza que ele iria? Até 50% do gatilho. Então até aqui daria ponto pra cacete, né? Daria bastante ponto, eu quase recuperaria lá o meu, daria uns 250, 300 pontos, já praticamente recuperaria meu loss aqui. Mas o fia da mãe não foi, só que deu tempo de eu sair no 0 a 0 aqui, né? Eu coloquei 5 pontinhos aqui, ele bateu, o que que ele veio fazer? Ele veio justamente só testar o rompimento do 21 aqui, ó. Ele veio aqui, tocou no rompimento do 21 e deu linha na pipa. A hora que eu me liguei que era isso que ele estava fazendo, eu falei, caramba, ele não vai voltar mais. Eu bati uma compra e subi com ele. Aí a hora que fechou esse candle aqui, eu coloquei no 0 a 0, né? No 24 eu coloquei no 0 a 0. E o 25 subiu a hora que ele chegou aqui, aí acho que eu já coloquei uns 200 pontos aqui. E aí fui indo com ele. Ele chegou nesse candle aqui, ele chegou a dar mais de 500 pontos de gain, né? Aí como 400 pontos já me deixava, né, positivo no dia, aí eu coloquei no 400 pontos e joguei meu gain. Eu achei que, né, já que ele ficou o dia inteiro preso nessa consolidação aqui, e aí resolveu andar, né, resolveu romper essa máxima aqui que ele não conseguia romper, aí eu imaginei que ele fosse estourar para cima, né? Falei, agora ele venceu aqui, então ele vai estourar para cima. Daí eu coloquei meu gain aqui, ó, que daria 1000 e tralalá, né, desde do meu ponto de entrada aqui, e coloquei no stop gain aqui com 400 pontos. Só que daí esse safado aqui, o 26, me tirou, aí ficou enrolando. Aí eu fiz acho que mais um tradezinho de uns 80 pontos aqui. E aí eu vi que eu já tinha feito muitas entradas ao longo do dia e eu resolvi parar, né? Isso aqui só para mostrar que eu consegui me recuperar, ó, aqui na negociação. Olha aqui, ó, teve um stop muito louco. Esse stop aqui, ó, eu tinha colocado no 0 a 0. Esse aqui eu fiquei de cara. Esse stop aqui eu tinha colocado no 0 a 0, mas ele pulou meu stop e me pagou. O 0 a 0 eu coloco 5 pontos, né, de positivo. Ele me deu um spread na volta aqui de 50 pontos, ó. Eu tomei esse stop à toa, porque era para eu sair no stop gain aqui no 0 a 0. Nunca tinha acontecido isso comigo. Hoje ele estava com uma velocidade muito alta, né? As violinadas, né? As pauladas dele estavam muito rápido. Nunca tinha acontecido de pular comigo, primeira vez. Aí ele pulou e me deu 50 pontos, né? Eu coloquei 5 positivo, ele ficou 45 negativo. Muito louco, isso aqui nunca tinha acontecido. Aí foi indo, vai pra frente, vai pra trás, recuperando. Olha aqui o tamanho do stop que eu tomei lá por causa tentando validar minha estratégia do payroll. Foi uma lambada.
Mas aí depois, enfim, aí depois eu fui indo no de pouco em pouco aqui até que consegui pegar a boa pernada e consegui me recuperar e saiu aí positivo, né, no final do dia aí deu 24 aqui sem os custos. E com os custos deu R$ 12. Essa semana, graças a Deus, para mim foi muito, muito boa. Ontem deu meta, na quarta-feira deu duas metas. E hoje, porque eu fui querer brincar aqui com a estratégia, justamente hoje, que seria o dia da validação da estratégia, é... eu peguei um dia de consolidação. É muita sacanagem. Vocês vão ver aqui no estudo que. Uai, só o que aconteceu aqui? Ah, tá. Vocês vão ver aqui no estudo que é bem raro, né? O que menos acontece é ele consolidar. Normalmente ele dá linha na pipa, que ou para cima ou para baixo. Por isso que eu estava bem confiante, né? Eu consegui registrar aqui 14 payroll com o de hoje. Tinha dado 13 payroll até janeiro. Dos 13, só 3 tinham consolidado desse jeito. E um só tinha dado violinado, os outros 2 tinham consolidado dentro das marcações, daí você não entra, né, cara? Você tem que entrar no candle 19 ou no candle 7, quando ele é o candle 7. Então se ele fica dentro, você nem entra. E aqui, desse jeito aqui, agora tem 2 dos 4 payroll consolidados que deram, que ele violinou. E quando ele violina, aí é stop, né? Porque o certo por essa estratégia é bater no rompimento, porque ele dá uma paulada pro lado que ele vai, sem voltar, né? Ele dá uma embaçada aqui, mas depois quando ele chega aqui ele direciona. E uma coisa que eu não contava também é o spread, né? Eu bati mais ou menos aqui, ele me pegou lá embaixo, como é muito rápido, e aí você perde bastante pontinho aí, né? Então tem que otimizar a estratégia, talvez, tipo, sei lá, deixar a ordem apregoada 100 pontos, sei lá, 50 pontos acima das marcações que você determinar. Aí, né, quem for tentar, melhor tentar validar isso em simulador. Eu acabei nem fazendo e já vim pra cá. E por uma oco, né, sei lá, andou 100 pontos, por exemplo, ou 150 pontos, colocar no 0 a 0 e depois você vai administrando, porque caso ele volte, pelo menos você sai no 0 a 0, né? Sei lá, andou 100 pontos, coloca no 0 a 0 e deixa uma ordem apregoada com uma certa quantidade de pontos abaixo e acima da sua marcação. Porque esse lance de vir para cá, vir para baixo e depois ir para cima, se você delimitar um rangezinho grande aqui, ele não vai fazer não, tá? Então é isso. Então aqui é um exemplo mal sucedido, que hoje eu caí, mas depois, graças a Deus, eu me recuperei. Vou mostrar um exemplo bem sucedido, que foi o do mês passado, né? De janeiro. De janeiro foi top. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá, janeiro. Foi dia 6 de janeiro. Tá até a marcação aqui. É isso mesmo. Aqui, ó. Então eu tinha apagado uma das linhas lá porque estava atrapalhando, mas a inferior eu não apaguei. Então aqui, ó, dia 6 de janeiro, né, no meu estudo. Então delimitei, né, o candle de referência é o candle 19, né? Então ele abriu aqui, então eu delimitei a mínima aqui no 11, poderia ser no 16 também. Acho que mais certo que pela regrinha que eu estou aplicando é no 16. Deixa eu escolher aqui. Então aqui a outra delimitação seria aqui, né? Esse aqui eu cheguei até a estudar bem, pessoal, porque foi o primeiro que eu fiz ontem à noite, né, que foi o do mês passado. Ele aqui no 1 minuto, ó, ele chegou, subiu, desceu e deu uma lambida aqui para baixo aqui. Esse segundo candle de 1 minuto aqui, ele chegou a dar uma entrada aqui para baixo, por isso que eu
eu pensei, tem que deixar um stop meio grande aqui logo na batida, né? Então, ou deixar sem stop, que é o que eu fiz hoje, porque ele andou uns 200 pontos aqui para baixo, para dentro aqui, se eu batesse na linha, né? Lógico que você bate se bem que não foi isso, não. Bom, enfim, eu vi que ele tinha entrado aqui, né, dentro da marcação pelo 1 minuto. Então, esse cara aqui, ó, né, a partir da marcação, ele foi embora, né? Então, foi embora. E a maioria dos dias foram assim, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, a partir da minha marcação aqui, né, que é a consolidação, ó, andou 1.300 pontos. E depois vocês vão ver no estudo, né? Então no estudo, além disso, eu fiz, né, em que candle que ele foi, em que candle que ele parou. O que significa parar? O primeiro candle contra, né? Então eu fiz aqui, nesse caso aqui, né, o payroll abriu no 19 e foi até o 23, né? O primeiro candle que voltou ao 24. Outra coisa que eu anotei também se depois que ele para, né, depois que ele dá a pernada, se ele devolve, que foi o caso aqui de janeiro desse ano, ele devolveu tudo, ou se ele consolida, ou se ele dá continuidade. Bom, beleza? Então vamos lá. Então já mostrei tudo aqui, né? Os dois tipos de payroll que tem o payroll que consolida, que é o que eu tomei stop hoje, e tem o payroll que vai embora. Então vamos lá, deixa eu mostrar aqui o resumo para vocês do estudo. Então aqui está o estudo, eu tive que fazer em outra máquina aqui, porque esse meu computador que tem o Profit, ele não tem o Office, então eu fiz em outra máquina e printei aqui as telas aqui, né? Então vamos lá, o estudo, né, desde o dia 7 de janeiro até o de 22 até hoje, né? Então ontem à noite, quando eu fiz esse estudo, não tinha essa consolidação aqui, então o percentual de dias que ele vai bem era melhor do que hoje, né? Então hoje deu uma prejudicada, foi bem no dia que eu fui testar, mas saí positivo, que é o que importa. Então aqui o que tem, né? Tem a data dos payroll, deu 14 payroll até hoje, o horário, né, dele, então até o de março ele é 10h30, daí depois de abril até novembro ele é 9h30, então nesse período que nós estamos é o candle 19, depois o resto do ano é o candle 7, depois volta para o 19, beleza? Aqui nessa coluna aqui eu coloquei o status dele, né, se ele foi uma compra, uma venda ou uma consolidação. Então aqui, né, na verdade o que vale a pena aqui é só para a gente ver se é compra, venda ou uma consolidação, né? Que se ele deu compra ou venda, isso pouco importa. O que importa é diferenciar compra e venda da consolidação. Então tá aqui, né, compra, venda, consolidação. Pontos a partir do rompimento. Bom, o rompimento eu mostrei para vocês o que é o rompimento, né? Então eu coloco um range, né, entre onde ele vai nascer ali, a máxima, né, próxima a ele, a mínima próxima ao nascimento do candle de referência, que pode ser o 19 ou 7. Então pontos a partir dele. Então aí a gente teve, né, os dias que estão 0 aqui foram os dias de consolidação, igual hoje, né, que aí não teve nada depois do rompimento, ou nem teve um rompimento no candle de referência. Hoje teve, mas foi uma violinada, só para me ferrar, aquela bosta. E aí tem dias, né, o pior dia, marcando aqui, deu só 225 pontos. Então se colocar aquela estratégia que eu falei de passar de 100 ou 150 pontos e pôr no 0 a 0, no mínimo você sai no 0 a 0, né? E teve dias bons aí, né? 840, 880, e o melhor dia foi o de janeiro, que foi 1.300 pontos, foi uma paulada, né? Payroll ótimo. Então aí aqui eu coloquei até onde que foi a tendência, né? Então vocês podem ver que a maioria dos dias, a grande maioria, a tendência é só no candle do payroll, só no candle de 5 minutos que rompe, ó. 19, 19, 19, 7. Nesse dia aqui foi um candle a mais, né, que foi no 8. Ó, 7, 7, 7. Nesse foi um a mais. Nesse dia aqui, ó, foi lá no 11 que ele foi parar. Então, aqui foi no 20, aqui no dezembro e janeiro
recente agora foram grandes pernadas e ele foi subindo, né? E e aqui o de hoje, né, quando é consolidação é no próprio candle, né? Aí depois aqui aquela informação lá, né, se depois do payroll, né, depois do que ele para, né, lá em cima, né, a hora que ele faz o primeiro candle no sentido contrário, né? Se ele devolve ou consolida ou dá continuidade, então fiz aqui nessas anotações. E aqui mais um detalhamento, né? Então aqui eu coloquei reverteu no 20, blá 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 e tal. Aqui algum só mais detalhamento. Então aqui são dados que eu usei, né? Então vamos lá, agora vamos mostrar aqui para ficar mais claro, né? Então aqui, né, pontos a partir do rompimento. Então, como eu falei, né, o que está em 0 aqui são dias de consolidação, então não teve rompimento. Tiveram 2 dias, né, dos 14 dias observados aí, 2 dias que foram igual hoje, que é para dar stop mesmo, que ele vai lá e violina, e bem no dia que eu fui testar ele fez isso. E 2 dias ele nem chegou a bater nas minhas marcações, então seriam dias que você não faria nada, não daria gain nem stop, tá? Aí tiveram 2 dias meia boca aqui, né? 3 dias na verdade, ó. 300 pontos, 220 e 300 pontos. Agora a maioria dos dias foram bons, né? A maioria não, né? Boa parte dos dias foram bons aí, né? 400, quase a maioria mais de 500 pontos. Então esses aqui são os pontos a partir do rompimento. Depois aqui o percentual, né, do que aconteceu lá, né? Então de rompimento, né? Então nós tivemos 43 vendas, 43% dos payroll ele deu uma venda, 28% foi compra e 29% foi consolidação. Então 71% dos dias ele foi para um lado, né? Daria bom aí, daria gain para quem entrasse seguindo essa estratégia aí de rompimento. E 29% dos dias ele consolidou, né? E desses 29, 15% ele violinou, que foi metade, né, no caso. Ele violinou. Um dos dias foi hoje. Bom, mas tá bom, né? 70% de possibilidade de gain, aí é só aprimorar aí a sua entrada. É isso que é interessante de ver. Então vamos lá. Então aqui o percentual, né, de dias que ele foi para um lado, realmente ele tomou uma direção. 30% dos dias ele não toma direção nenhuma, safado. Depois aqui é logo após o payroll, né? Então o que acontece? Depois que o payroll para ali, pode ser no próximo candle, né? No próximo candle de 5 minutos ou mais de um candle, assim, depois do primeiro candle de reversão, né? Se tiver numa compra no primeiro candle de venda ou se tiver numa venda no primeiro candle de compra. Então aqui eu separei só nos que foram os dias de consolidação, como ele não foi para lado nenhum, então não me interessa esse tipo de análise, né? Então vamos lá, né? Dos 10 dias, né, que ele foi para um lado, foram 14 dias, 4 foram consolidação e 10 payroll foram direcionais. Dos 10 direcionais, 70% dos casos, depois do primeiro candle de reversão, ele devolveu tudo. Ele voltou tudo. Voltou tudo, parecido com... deixa eu baixar aqui, ó. Parecido com esse dia aqui, ó. 70% dos casos ele fez isso aqui, ó. Ele rompeu. Imagine que você entrou aqui, né? Se tivesse pego... Eu no dia aqui, eu entrei bem mais tarde. Eu lembro bem desse dia aqui. Eu tomei um stop nesse 27 aqui, porque eu já entrei vendido aqui. Aí ele subiu porque eu tinha errado. Eu lembrei, eu tinha errado a minha FIBO aqui, ó. Eu tinha colocado a FIBO mais baixa e ele foi buscar a FIBO mais alta e ele ainda violinou 23. Depois eu entrei de novo, só que eu desci só até aqui, ó. Eu desci só até aqui.
Foi uma merda esse dia aqui. Eu desci só até aqui. Depois fiquei hesitando de entrar de novo e ele foi lá, ó, devolveu tudo. Então assim, 70% dos dias que são direcionais, 70% das vezes ele devolve tudo. Não é devolver 50% não, ele devolve tudo. Igual aqui, em 70% dos casos. Isso é uma informação bem relevante, porque imagine que você, né, esse estudo que eu fiz, eu não tenho, pense assim, eu acho uma loucura, idiotice, eu não tenho coragem de entrar na subida a hora que ele está volátil, louco. Mas você pode usar essa informação aqui, ó, 70% dos casos, isso em 14, em um universo das últimas 14 amostras aí, em 70% dos casos que ele teve direção, ele voltou tudo, não foi 50% não, voltou tudo, beleza? Aí, logo após o payroll, então 70% ele voltou tudo, 10% ele deu continuidade, ou seja, abriu um candle no sentido contrário e daí ele continuou embora, foi tipo um gift. Só 10%, no caso aqui a gente está falando de um dos 10 dias que estão aqui. Uma vez só ele fez isso, que ele deu continuidade. E duas vezes, né, 20% ele ficou paradão lá em cima, né, ou lá embaixo no caso. Ficou indo para lá e para cá, ali, né, num rangezinho de consolidação aí. Né, não estou falando ao longo do dia inteiro, tá falando, sei lá, uma meia hora, uma hora depois do payroll, tá? Então, 20% dos dias ele não deu linha na pipa para baixo, ele não deu continuidade, ficou ali paradão. Beleza? Mas essa informação aqui é interessante, né? Depois de um payroll direcional, 70% dos casos ele devolve tudo. Bem interessante essa informação. Vamos lá. Epa, acabou. Achei que tinha mais coisa. É isso, pessoal. Então aqui tá, né, a tabelinha, né, com todos os dados. Para quem quiser olhar melhor, né, quantos pontos aí chegou a dar, né, em janeiro foi 1.300 pontos. 71% das vezes ele rompe, ele sai da consolidação e vai embora. E 70% das vezes que ele dá uma direção no payroll, em 70% das vezes ele volta, né? Ele devolve tudo. Bom, é isso. É um negócio a se estudar, tá? Vale a pena não fazer igual eu fiz hoje, mas pegar aí para quem achar esse tipo de estudo aqui interessante. É um estudo estatístico, então eu enfim, até pela minha formação eu gosto desse tipo de análise. Vale a pena talvez bolar uma estratégia um pouco mais refinada, né? Que eu fiz hoje foi bem grosseira, simplesmente entrar aqui, esperar ele ir, e acabei pegando um dia lindo, maravilhoso de consolidação aqui, ó. Bem no dia que eu fui avaliar, o safado me deu uma violinada. Na hora que ele veio aqui pela segunda vez, eu falei, agora ele vai embora, né? Joguei até o alvo aqui no verdinho, aqui, ó. Nesse semanal aqui. Falei, agora ele vai andar, esse safado. E aí, mas não andou não. Infelizmente me enganou. Mas aí vale a pena bolar uma estratégia, né? Para quem se interessar por esse tipo de análise, talvez, né? Como eu falei, colocar uma oco a partir que ele dá para deixar a ordem apregoada, né, 50, 100 pontos para cima que seja, e depois colocar uma oco para ele, uma oco não, uma estratégia de break-even para ele colocar no break-even ali, né, depois que andar uma certa quantidade para você tentar se proteger. E aí com ele, né, que dá para, né, ele até, né, na maioria dos dias aí quando ele pagou 500 pontinhos, ó, né, a partir da marcação, né? Então dá para, sei lá, garantir uns 300 pontos aí, talvez dê para garantir. Mas assim, como diz o pessoal lá no sul, né, é para quem é colhudo, né? Tem que ser meio corajoso. Talvez valha a pena mais se apegar a isso aqui que é mais conservador, né? Que depois do movimento
de direcional, 70% das vezes ele voltou. Beleza, pessoal? Ficamos por aqui. Espero contribuir aí ou colocar um pouco de minhoca na cabeça de vocês. Obrigado aí, fiquem com Deus e até a próxima. Bom final de semana aí para todos. Tchau, tchau.